Olá, nesse vídeo vamos resolver a questão do ITA de 2008, que vai lidar com a situação de um gato que está sobre uma prancha e pula, atingindo, pousando a outra extremidade dessa prancha, e o exercício pergunta qual é a velocidade com que a prancha se desloca horizontalmente, ou seja, esse Vzão aqui, né? Então, para esse problema, do ponto de vista teórico, ele é bem extenso, então vai ser interessante a gente abordar todos os assuntos, todos os tópicos necessários para esse problema. Tem várias formas de se resolver. Uma delas é utilizando conceitos da cinemática e conservação do momento linear ou da quantidade de movimento. Então, a primeira situação é a gente entender como que vai se dar o fenômeno físico observado do ponto de vista da cinemática. Para isso, vai ser importante a gente saber qual vai ser o deslocamento do gato do ponto de vista de um referencial inercial. Então, para isso, eu coloquei as situações final e inicial para facilitar a compreensão. Essa barra vermelha horizontal que eu acabo de desenhar, ela representa o tanto que a prancha se deslocou para a esquerda, né? Essa distância, ela é facilmente determinada, né? Quer dizer, você vai precisar da velocidade dela, que a gente já sabe que é Vzão, multiplicada pelo intervalo de tempo que se deu esse fenômeno. Isso por causa dessa fórmula, né? Que V é igual a distância dividido pelo tempo. Isso, claro, se a gente considerar que a velocidade média, aliás, a velocidade com que a prancha se desloca, vai ser constante. Para efeito de simplificação, a gente vai considerar que ela é constante, e se a velocidade Vzão é constante, a gente pode dizer que a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média, que é exatamente o conceito utilizado para determinar a distância percorrida nesse intervalo de tempo, né? No intervalo de tempo que o gato salta e pousa na outra extremidade. Certo. Uma outra coisa que vai ser necessária determinar vai ser o comprimento que o gato deslocou horizontalmente, né, do ponto de vista de um referencial inercial, como eu havia dito anteriormente. Então, vou estar desenhando esse tracejado na cor preta, indicando que é justamente o ponto de início, né, o ponto em torno do qual, ou pelo menos a linha, em torno da qual o gato salta. Quer dizer, se você analisar a situação inicial, seria daqui, né? Se você tomar um referencial que parte daqui, o eixo Y nesse caso vai ser desnecessário, né? Mas se você tomar um referencial que parte daqui, no eixo X, desse ponto como sendo a origem, significa que, bom, inicialmente o gato ele estava a uma determinada distância, né? Justamente a essa distância aqui, do ponto de origem, e posteriormente ele chega aqui. Então você vê que vai ser interessante você determinar esse comprimento aqui, que foi efetivamente o tanto que o gato se deslocou, né? Porque é como se antes ele estivesse aqui e depois ele chegou aqui, né, no ponto da outra extremidade. Esse comprimento, ele também é facilmente obtido, né? Só terminar de rodar a régua aqui. Beleza. Então vamos determinar quanto que o gato sob aquele referencial percorreu de fato. E, novamente, é bem fácil determinar. Veja, se essa distância aqui vale
v delta t, essa distância aqui tem que valer o quê? L menos v delta t. Né? Se você somar esses dois segmentos de reta, o comprimento desses dois segmentos de reta, vai ter que dar o L, né? O Lzão. Então, se você somar isso aqui, vai ver que se cancelam o v delta t, sobrando apenas o L. Então, muito importante, né? O gato, portanto, ele se deslocou L menos v delta t. Isso é muito importante. Muitos podem pensar que o gato vai se deslocar todo o comprimento da prancha no eixo horizontal, mas isso é uma mentira, justamente pelo fato de que a prancha ela se desloca para a esquerda. Certo? Então, essa abordagem inicial ela é muito importante para o que virá a seguir. Quer dizer, a gente vai ter que lembrar de algumas fórmulas da cinemática e eu vou estar deduzindo aqui, claro que provavelmente você já sabe dessas fórmulas ou já ouviu falar dessas fórmulas, mas para que não fique apenas algo expositivo, é interessante a gente mostrar como e da onde surgem as fórmulas necessárias para enveredar esse problema. Então, vamos lá, as fórmulas, né? As fórmulas, primeiramente, a gente vai tratar de fórmulas da cinemática. Quais fórmulas? A gente vai deduzir essa fórmula aqui, né? Então, essa fórmula, que seria o A, representação do alcance. Claro, a gente vai estar lidando com um lançamento oblíquo dessa forma, né? Então, o lançamento oblíquo que segue uma trajetória parabólica dessa circunstância. E outra fórmula que a gente vai mostrar é que o intervalo de tempo necessário para que o lançamento oblíquo ocorra, ou seja, que ele parta desse ponto e complete toda a trajetória parabólica chegando a esse ponto, é dado por essa expressão. Então, vou deixar aqui essa expressão em standby e simplesmente deduzi-las. Então, a primeira, o ΔT é bem tranquilo de você deduzir. Vou desenhar novamente aqui a situação da trajetória parabólica. Então, você vai ter lá a sua trajetória parabólica. E nesse ponto, você sabe que a velocidade em y dele, ela vai ser zero, né? E a velocidade em x, ela vai ser sempre constante. A velocidade em x, ela vai ser sempre v0 cosseno de θ, né? Justamente por causa da decomposição vetorial do vetor velocidade v0. Então, você vai ter a projeção horizontal sendo a velocidade horizontal, que não muda porque não tem aceleração no eixo horizontal. E aqui você vai ter no eixo y você vai ter uma velocidade vy, que muda conforme o tempo passa, justamente por causa da presença de um campo gravitacional, no caso aí a gravidade da Terra. Então, o ΔT ele pode ser inteligentemente definido através de uma análise do eixo y. Então, vamos analisar no eixo y o que acontece de fato. Então, como eu disse anteriormente, nesse ponto, a velocidade em y dele é zero, quer dizer, aqui ele tem uma velocidade de y positiva, que ela vai se aproximando de zero. Então, aqui ele está indo para cima cada vez mais devagar, tanto é que vai chegar um ponto em que ele para, justamente porque a gravidade aponta para baixo, né? Então, usando a fórmula lá do Vovo-Hart, essa fórmula aqui, claro, lembrando de que a gente precisa utilizar essa fórmula no eixo y, mais a aceleração vezes o tempo.
Bom, você sabe que por ser uma trajetória parabólica simétrica, o tempo que demorou para chegar desse ponto aqui inicial até o ponto mais alto da parábola é o mesmo, né? Então, o tanto que demorou para subir aqui vai ser o mesmo tanto que vai demorar para descer esse segundo caminho. Sendo assim, a gente pode dizer que o ΔT é 2 vezes um ΔT', sendo o ΔT' o intervalo de tempo necessário para essa bolinha aqui chegar desse ponto de origem até o ponto mais alto da parábola. Então, o ΔT', olha, no ponto mais alto da parábola, a velocidade em y dele é 0, da bolinha, né? Então, 0, utilizando a fórmula, essa fórmula aqui. A velocidade inicial, por decomposição de vetor, é v0 seno θ. A aceleração é negativa, porque a gente está com a orientação para cima, né? O eixo y e o eixo x estão orientados dessa forma. E aqui vai ter o ΔT', que é o intervalo de tempo que demorou para a bolinha partir da origem e chegar no ponto mais alto. Dessa segunda equação, você vê que o ΔT' vai ser v0 seno θ dividido por g. Né? V0 seno θ dividido por g. E por fim, a gente disse que o ΔT é 2 vezes o ΔT', basta você multiplicar, né, pelo ΔT', multiplica por 2. Então, o intervalo de tempo que vai demorar para completar essa trajetória parabólica é dado por ΔT, isso aqui, conforme a gente queria demonstrar. Então, essa primeira parte está demonstrada. Vou apagar. O desenho não precisava ter sido apagado. Só vou apagar essas informações aqui de equação, né? Certo, agora a gente vai precisar demonstrar a fórmula do alcance. A fórmula do alcance, ela está intimamente ligada, pelo menos na demonstração que eu vou apresentar aqui, ao intervalo de tempo, né? Quer dizer, o alcance desse lançamento oblíquo seria justamente essa distância horizontal aqui que se deu após, né, o corpo completar a trajetória parabólica. Então veja, né, a gente sabe que no eixo x agora a velocidade da bolinha não muda por causa da ausência de um campo de gravidade ou, enfim, ausência de aceleração no eixo x, na horizontal. Sendo assim, a gente pode relacionar a posição dessa forma. Então, S de posição é igual a S0 mais Vx vezes o tempo. A gente sabe, a gente arbitrou que ali vai ser o ponto de origem, né? Esse ponto é o de origem, esse aqui. Então, o S0, que é a posição no instante inicial, é 0. E aí, vamos utilizar o fato de que a bolinha ela vai completar a trajetória parabólica no intervalo ΔT, e quando esse intervalo ΔT for alcançado, ela vai ter percorrido em x a distância do alcance, que é o A, né? Então, A é igual ao Vx, o Vx já está bem determinado aqui, que é V0 cosseno θ, vezes o ΔT, né? Que é o tanto de tempo que vai demorar para completar a trajetória parabólica. E agora você tem essa expressão, o V0 você pode multiplicar ficando com V0 ao quadrado, o 2, vamos por hora organizar dessa forma, e o denominador g. Agora, você precisa lembrar que 2 seno θ cosseno θ nada mais é que seno de 2θ, né? Isso aí vem lá das fórmulas de trigonometria.
E aí está demonstrado, né? V0² seno de 2θ sobre g. Então, essas demonstrações, elas obviamente poderiam ser descartadas na hora da prova, mas como eu disse anteriormente, é só para não ficar expositivo demais. E mesmo assim, mesmo que a pessoa já soubesse dessas fórmulas, isso não vai poupá-la de trabalho, né? Vai ter um trabalho algébrico considerável nessa questão. Beleza, agora a gente pode, de fato, iniciar a questão. Então, olhando novamente algumas informações importantes, como eu disse, aqui claramente você veja o alcance do gato, né? Que é L menos Vzão ΔT. Você tem a velocidade, você tem a massa dele e tudo mais. Uma das coisas necessárias, de cara, é você relacionar as velocidades, né? Aqui eu vou estar interessado no módulo, tá? Mas vetorialmente falando, depois a gente ataca escalarmente falando. Então, inicialmente, ambos os objetos de análise estão em repouso. Posteriormente, o gato pulou. Veja que a velocidade dele pode ser decomposta em V0 cosseno θ e V0, né, aqui para o eixo Y, V0 seno de θ. Então, a conservação de momento linear ou da quantidade de movimento, ela vai se dar apenas no eixo x. Isso porque o próprio enunciado restringe a análise ao eixo x, ao eixo horizontal. Então, vetorialmente falando, você vai ter V0 cosseno θ como sendo a do gato, né, multiplicado pela massa dele, não se esqueça da massa, mais a massa da prancha multiplicado pelo vetor velocidade. E daí você tira que o V0 vai ser menos mzão vetor V dividido por m cosseno de θ. E aí, claro, né, o que isso está indicando? Isso está indicando que a componente horizontal do vetor velocidade V0 tem sentido oposto ao sentido da velocidade da prancha, né? Que é o que justamente justifica essa organização, né? De uma situação inicial e de uma situação final, né? Como o sentido da velocidade da prancha é contrário ao da velocidade horizontal do gato, eles têm que se mover em sentidos opostos, né? Então a prancha tem que ir para trás e o gato ir para frente, tanto faz. Agora, veja que em termos de módulo, V0, em termos de módulo, é simplesmente mvzão, dividido por m cosseno θ. Então, essa é uma expressão importante, né? Essa é a expressão 1 que vai ser necessária aí para você achar a velocidade da prancha. Agora, a expressão 2, ela vai concatenar aquilo que a gente demonstrou sobre o aspecto da cinemática, isto é, o lançamento, aliás, o alcance horizontal e o intervalo de tempo decorrido para essa situação, para esse fenômeno físico. Então, olha lá, o L menos V ΔT nada mais é que o alcance horizontal do gato num lançamento oblíquo. Então, vamos escrever isso, né? L menos V ΔT é o alcance, só que o que é o alcance? O alcance é V0² seno de 2θ dividido por g, certo? E aqui quase conseguimos, né, de cara já finalizar o problema. O grande X da questão é esse ΔT, quer dizer, por enquanto você não tem uma expressão para o ΔT que associe a velocidade da prancha. Mas isso não é problema, né? Porque o ΔT é justamente o intervalo de tempo necessário para que o gato pulasse de uma extremidade e pousasse na outra extremidade. E a gente sabe calcular isso, a gente acabou de demonstrar que vai ser isso aqui.
Então, V0 seno de θ dividido por g. Essa é a nossa expressão 3. E pronto, você vê que o problema já se resolveu. Agora é força bruta, digamos assim, né? Não vai ser um trabalho algébrico grande, né, para uma prova como ITA, mas é um trabalhinho algébrico, né? É considerável. Então, ó, a gente tem... deixa eu destacar melhor. Essa expressão, essa expressão e essa expressão. Essas expressões juntas, elas vão te dar a resposta, tá? Então, beleza. O que vai ser interessante fazer aqui? Bom, primeira coisa é você colocar a expressão 1 na expressão 3. Então, vamos fazer isso aí. Agora que o trabalho algébrico se consolidou de forma bem única, né? Não é necessário nenhum tipo de desenho auxiliar. Então vamos escrever aqui 1 em 3, quer dizer, vamos aplicar a expressão 1 na expressão 3. Então, ΔT vai se tornar V0, né? Aí você substitui esse V0 por aquilo ali. Então, ΔT vai ser 2 mv, m seno θ, melhor dizendo, dividido por mg cosseno de θ, multiplicado pelo v, certo? Então, você obteve uma expressão 4 aí, né? E essa expressão 4, você vai jogar junto com a expressão 1 na expressão 2. Então, 1 e 4 em 2. Então, trabalho algébrico meio chato, né? Então, vamos lá, né? L menos o V multiplicado por ΔT. Então, perceba que, por uma questão de organização, eu vou colocar todos os termos constantes, digamos assim, antes da variável de interesse. Então, ficou isso aqui, né? V ΔT é isso aí. E aqui você vai ter que precisar, né, do V0 ao quadrado. Novamente, vou colocar o seno de 2θ dividido por g antes. E agora a gente multiplica lá, eleva ao quadrado, melhor dizendo, o V0. Então, m ao quadrado dividido por m ao quadrado cosseno de θ ao quadrado multiplicado por v quadrado. Então, essa é a expressão de análise, nosso foco aí de análise. Simplesmente resolvendo isso aqui em termos de v, você finaliza o problema. Então perceba, né? Você tem muitos fatores repetidos que estão multiplicados pelo v quadrado. Então é com base nisso que você vai guiar as suas manipulações algébricas. Eu vou jogar esse termo aqui para cá, já deixando os principais atores dessa peça em evidência. Então vamos lá, né? Primeiramente, vamos fazer uma pequena simplificação com relação ao lado direito da equação. Bom, seno de 2θ, discutimos anteriormente que é 2 seno de θ cosseno de θ. E aqui, só para um efeito de organização, temos isso aqui, né? Multiplicado por v0 ao quadrado, melhor dizendo, m ao quadrado, v0 ao quadrado. Então perceba que você vai conseguir cortar, ou melhor, simplificar esse cosseno ao quadrado de θ com o numerador. E aí você vai ficar então assim, seno sobre cosseno tangente, então 2 vezes tangente m ao quadrado dividido por mzinho ao quadrado g. Vou colocar mais centralizado. E aqui v quadrado. Então, esse carinha aqui é igual a isso aqui.
Certo, mas perceba que do lado esquerdo você também tem uma tangente, né? Seno sobre cosseno, tangente. Então, só trazendo para baixo aqui, 2 tangente, mzão, mg, centralizado aqui, v quadrado, né? E, bom, agora ficou fácil, né? Vamos trazer então de fato esse termo para cá. Então, v0 quadrado, coloco já o v0 quadrado em evidência. 2 tangente sobre mg, né? Vai ser colocado em evidência. 2 tangente de θ vezes m. Melhor fazer assim. 2 tangente m de θ, 2m tangente de θ, dividido por mg. Bom, aqui desse lado vai ter um... Você vai precisar corrigir, né, essa igualdade dessa forma, e do outro, tudo bem. Igual a L. Certo. E, essencialmente, você acabou o problema, né? Você vai ver na alternativa D que você já acabou o problema, né? Porque, veja, vou mandar esse mg multiplicando lá o L, então vai ficar mgl. Depois, você vai dividir por 2m tangente, 2m tangente de θ, e dividir por esse parênteses aí, né? Completar aqui a fração, e beleza, você acabou o exercício. Então ficou mgl no numerador, dividido por 2mzão tangente de θ, multiplicado pelo parênteses aí, mzão sobre mzinho, mais 1. Né? Bom, esse foi o vídeo e até a próxima.